Tudo bom, gente? Eu queria falar aqui sobre alguns assuntos, eh, sobre a distribuição de possibilidades e a distribuição de possibilidades dada pela capacidade de a gente ter uma linguagem para entender o que é uma possibilidade, entender o que é um valor, entender o que é um recurso, entender como a gente aplica isso, entender que existe um sentido estrutural para a nossa realidade que vai exigir que para uma possibilidade, né, que ela seja real, ela tem que atender às exigências da realidade, né, e não às exigências da nossa imaginação. Então, se a gente vive num mundo que é imaginado e que não toma com profundidade essas características estruturais, então todas as nossas noções de valor, de recurso, elas estão distorcidas. Então a gente vê isso muito claro, né? Como, por exemplo, a gente coloca muito a questão do valor em dinheiro e a gente termina num mundo corrupto. Mas isso é uma escolha, uma decisão de programação que a gente tomou e a gente aceitou dar, né, esse valor igual dinheiro, por exemplo. Não é só isso, né? Mas isso joga um papel importante, porque daí eu não vou ver que o recurso principal não é o recurso financeiro, é o recurso humano, né? É o recurso da vida, é o recurso das coisas que também não são vidas, né? Mas os materiais, né, da terra, os elementos, isso é recurso, é entender como funcionam esses recursos. Mas isso está conectado no seu mais básico, né, de como funciona os elementos físicos, né, a química. Básico não no sentido de profundidade, né, como base. E isso é a base da nossa realidade, não uma teoria. O funcionamento disso, essa base, vai estar projetada na nossa realidade, dos nossos conflitos culturais, por exemplo. Mas a gente fica discutindo uma questão cultural que não está tocando na base, porque a gente vai ver que a concepção dos nossos conceitos sociais e culturais não tem nada de raiz, de verdade, né? Raiz no sentido estrutural que eu estou colocando aqui, como espaço-tempo, não raiz cultural, né? De uma fábula, em contar uma história, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa é uma contaminação. Então, se eu realmente quero entender essa questão dessa distribuição de possibilidades, eu tenho que ter uma linguagem completamente nova para conseguir liberar o valor dessas palavras que foi de certa forma aprisionadas pelas nossas crenças. A palavra é como uma tecnologia que pode melhorar. A mesma palavra, ela vai melhorar conforme a gente aplique ela melhor, né? E isso também tem a ver como eu dou valor à palavra, no sentido dela ser verdadeira, no sentido de ela corresponder àquilo que realmente eu percebo no fundo de mim. Agora, se meu valor está colocado numa coisa externa, por exemplo, em ter um carro, uma casa,
ao invés de estar colocado numa coisa mais profunda da realidade, que é de você fazer parte, né? Pode ser ter no carro a casa, não é que isso é proibido. Mas isso é o mais importante? Qual é o mais importante? Né? Se, por exemplo, a gente não consegue lidar com a questão de todo esse lixo que a gente cria, quem que limpa esse lixo? A Terra limpa. A gente não sabe. Então, nesse sentido que eu estou falando das escolhas, as escolhas a gente consegue reciclar aquilo que a gente produz dessas nossas escolhas? Se todo mundo fizesse isso, vamos dizer, esse modelo cabe, inclui outras pessoas? Então, até por exemplo, essa minha frustração que ao eu expressar essa frustração, eu tô liberando essa possibilidade para mim. Mas eu não tô reclamando. Tipo, não é a mesma coisa. Eu consigo aceitar uma coisa mais profunda em mim. E isso abre uma perspectiva. Porque aquela realidade que era limitante porque eu não entendia ela com mais profundidade. Quando essa minha perspectiva se abre, eu tomo uma coisa mais profunda. Então, eu ressignifico o valor daquilo que eu estou vivendo. Então, mas eu fiz isso, consegui fazer isso, porque eu consegui aceitar, né, e assumir que eu, pessoalmente, não tinha uma resposta. Então, é como se eu pudesse me ressignificar para ter essa resposta. Aí eu tô tomando essa possibilidade. Isso é um processo de muitas camadas. Não é uma coisa mágica. Não existe uma solução que vai, né, de uma só vez me dar esse passo, né? Então, isso tem a ver com a descoberta de uma linguagem que a realidade tem e como a gente faz parte da realidade, a gente pode aprender, né, a falar. Mas primeiro a gente precisa escutar. Escutar essa realidade. E dar espaço é como um mecanismo que a gente tem para se comunicar com isso que está além dos nossos limites. Então eu tenho que dar espaço para esse momento que eu tenho essa insuficiência, eu tenho que dar um espaço. Então, eu vou dar um espaço.